vocês, quem está passando, quem está aí no ponto. É um motivo de muita alegria estar aqui, junto com os irmãos, adorando e falar do nome do Senhor. Porque o nosso Senhor é merecedor, diante das lutas, diante das dificuldades que todo mundo passa, né, das nossas frustrações, das ansiedades. Eu vou deixar um versículo aqui, não ficando só nas minhas palavras. Se encontra em Jó 32. Ontem à noite eu e o Ian fizemos uma oração em casa e ele leu Jó para mim. Eu falei, filho, nossa, nós estamos louvando a Deus, estamos fazendo o que nós temos que fazer mesmo para o Senhor, né? E às vezes nós não fazemos. E parece que é tão pouco, parece que está faltando alguma coisa. Aí ele começou a falar de Jó para mim. E eu falei, é verdade, filho, nós não podemos reclamar, né? Diante das nossas dificuldades, não podemos lamentar, porque quando a gente olha, né, o que Jó passou, a gente vê que nós precisamos ainda mais buscar e confiar no Senhor, né? Porque quando a gente confia no Senhor, as misericórdias do Senhor nos alcançam. E aqui Jó 32:8 fala, na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso faz entender. A palavra do Senhor, ela é completa, né? Nós precisamos abrir os nossos ouvidos, nosso coração, e estar disposto, né, a aprender do amor de Deus, porque a palavra de Deus, ela é eficaz na nossa vida, e a palavra do Senhor alcança em todas as áreas da nossa vida, né, da nossa vida financeira, do nosso relacionamento. Deus restaura a nossa família, né, assim como ele restaurou a minha casa, Ele pode restaurar a sua casa também. Então, que essa manhã você esteja, né, você está passando aqui, está passando por algum problema, né? Pare aqui, escute as palavras, porque eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Cumprimentar a todos, um bom dia na paz do Senhor. Por que na paz do Senhor? A Bíblia diz que nós temos paz conosco mesmo e também com Deus, e de preferência com todos. Nós estamos aqui em missão de paz, em missão de anunciar o Evangelho, as boas novas da salvação. Uma palavra que traz tranquilidade à alma, porque nesta vida em que aqui vivemos, não me importa somente bens ou acumular tesouros aqui na terra, conforme disse Jesus. Isso para nada serve na vida além. Haverá ajuste de contas um dia com Deus, e a importância é que nós temos a César o que é de César, pagamos impostos, somos cidadãos,
brasileiros, cumprimos com a lei da nossa nação, mas também cumprimos a lei de Deus, os seus mandamentos, tudo aquilo que Ele nos manda a fazer, e um dos quais é: ide por todos e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer, for batizado, será salvo, porém quem não crer será condenado. Temos uma palavra aqui em São Mateus, capítulo 24, quando Jesus disse assim: perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para cumprir? Jesus respondeu: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e também chegou a hora. Não os sigais. Quando os ouvirdes falar de guerras, revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias de fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas, às cárceres, levando-vos à presença de reis e governantes, por causa do meu nome. Isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, e não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Jesus, ele teve muito contato com pessoas em seus 3 anos de ministério apenas que ele teve, mas ele andava com seus discípulos, seus seguidores, seus apóstolos, e ele naturalmente se preocupava não muito com aquele tempo, mas com os tempos de hoje, com o futuro. Então, uma das vezes que foi desta que nós acabamos de ler, perguntaram a Jesus quando seria o fim dos tempos. Ele disse que haveria sinais nos céus, haveria perseguições para aqueles que pregam o Evangelho, e que haveria também pestes, terremotos, rumores de guerras. E nós não estamos presenciando isso hoje pela televisão, rede social. Quantos países estão em guerras e quantas pestes tem por aí, quantas pragas. Nós mesmo passamos aqui por muita dificuldade, morreu milhares e milhares de pessoas no mundo todo com a praga da Covid, quando antigamente não havia esse tipo de coisa. Hoje já está se cumprindo então os acontecimentos que Jesus previu que ia acontecer e nos avisou: quando começares a ver essas coisas, então está próximo o fim. Então, se está próximo o fim, é porque Jesus está às portas e ele voltará para buscar o seu povo, porque ele ressuscitou dentre os mortos ao 3º dia, como ele havia dito aos seus seguidores que ele ressuscitaria dentre os mortos. E hoje o túmulo de Jesus está vazio, porque ele está entre nós, porque ele também prometeu: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então nós estamos aqui na convicção da nossa fé, da nossa esperança, é que Jesus, ele é cumpridor fiel da sua palavra, principalmente das suas promessas. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir, sim, porque ele é Deus, ele está vivo, sim, ele ressuscitou, sim, é inegável. O único túmulo vazio hoje é dele, lá em Jerusalém, onde ele foi sepultado. Então nós temos razões de sobra para vir aqui nesta praça. Uma vez ao mês nós estamos aqui pregando esse Evangelho,
temos aqui músicos, nós deixamos a nossa casa, o nosso lar, trazemos folhetos, distribuímos folhetos onde contém a palavra de Deus, porque nós queremos trazer o bem para esta cidade. Nós queremos que Pindamonhangaba seja salva pelo poder de Deus, seja salvo pelo sangue de Jesus que foi derramado um dia na cruz do Calvário. Mas há necessidade, a palavra de Deus, ela nos adverte sim, que nós devemos servir ao Senhor na beleza da sua santidade, que nós devemos se dobrar diante dele, aceitando o evangelho da salvação, as boas novas que ele um dia deixou para nós. Está escrita, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é inerrante palavra. A Bíblia não contém erros, absolutamente não, porque ela é a palavra de Deus, ela se cumpre nos corações. Então deixamos aqui a nossa mensagem. Procure uma igreja que você achar por bem, leia a Bíblia, a palavra de Deus, ela vai convencer você dos seus pecados, porque a Bíblia diz que todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus, mas chegou a nós o momento da salvação. Então deixamos aqui para que o próprio Espírito Santo venha convencê-lo de que você precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus, tu precisas de Jesus, nós precisamos de Jesus. Tem um hino da nossa APA que ele é cantado, as letras desse hino diz assim: eu preciso de Jesus, tu precisas de Jesus, nós precisamos de Jesus. Ele é o autor, ele é o consumador da nossa fé. Portanto, vou deixar aqui o nosso endereço, é a Rua Cônigo Tobias 168. Para quem não conhece a cidade, fica nessa mesma reta, essa mesma direção, no primeiro semáforo ali na frente, vira à esquerda, número 158, ali fica o Templo da Assembleia de Deus, Ministério Belém. E também em todos os bairros dessa Pindamonhangaba tem lá também uma congregação, tem lá um dirigente, um pastor, para você ensinar a palavra de Deus. Portanto, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e a nossa gratidão por ter a paciência de nos ouvir. Mas ainda temos muito mais para você nesta manhã. Estamos aqui numa só finalidade, de dizer para você que Jesus salva, Ele cura, Ele batiza com o Espírito Santo e nos levará para o céu. É uma frase muito linda da nossa
igreja, uma frase maravilhosa. Eu amo frases, e uma das frases mais lindas que eu aprendi foi essa frase. E eu quero ler aqui na palavra de Deus, em Filipenses, capítulo 4 e 13, no livro de Filipenses. Paulo escreveu aos Filipenses esta frase. Capítulo 4, versículo 13, que diz assim: eu posso fazer todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Nós estamos vivendo momentos difíceis, momentos de perplexidade, momentos de más expectativas, e sempre, muitas vezes, nós não temos aonde nos recorrermos. Falamos com alguém, falamos com outro, e sempre é a mesma perspectiva. Não uma perspectiva boa, mas sempre alguma coisa assim que nos amedronta. Mas eu quero dizer para todos, e nessa frase, nesse versículo da palavra de Deus, encontramos um que nos fortalece, encontramos um que nos edifica, encontramos um onde nós podemos ter paz, ter tranquilidade na alma. Eu quero dizer a vocês que vocês não estão ouvindo esses versículos, essas palavras de vida, esses louvores, vocês não estão ouvindo em vão, porque algo Deus tem para você em tudo o que você ouvirá nesta manhã. Eu rogo a Deus por sua vida, que Ele continue abençoando, te abençoando, que Ele continue abençoando a sua família, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. É motivo de muita alegria estar aqui esta manhã, trazendo essa boa notícia para todos vocês. Você saiu da sua casa essa manhã com a intenção de resolver alguns problemas, talvez veio pagar alguma conta, talvez veio comprar alguma coisa que você precisa, mas o que você realmente precisava e ainda não sabia é que você precisava ouvir a palavra de Deus, porque ela é que nos traz alívio no momento de maior dor, é ela que nos sustenta quando não há base em nós, é ela que nos fortalece, é ela que nos dá vida,
ela dá vida a quem não tem, ela dá cura a quem necessita de uma cura. Eu tenho uma palavra para você que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, é o texto áureo da Bíblia Sagrada, que vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. O Senhor te chama para uma vida de abundância. O Senhor te chama para uma vida completa. O Senhor te chama para uma vida eterna. Tudo nessa terra é passageiro. Tudo tem começo, tem meio e tem fim. Mas as coisas do Senhor, elas são eternas, porque o Senhor, Ele não foi criado por ninguém. Ele sempre existiu. Ele não tem início. Ele sempre foi. Ele sempre é. Ele sempre será. E o Senhor, Ele te chama para essa condição. O Senhor te chama para ter uma vida eterna. O Senhor te chama para abandonar tudo aquilo que é passageiro e te chama para viver completamente tudo aquilo que Ele tem para você. Eu não poderia sair daqui essa manhã sem te dizer que este Cristo que você já ouviu falar, que este Cristo que você ouve o tempo todo, Ele é real, mas esse Cristo, Ele é um Deus vivo. Ele é Filho de Deus e Deus eternamente. Ele é todo poderoso. Ele não está pendurado em uma cruz. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Eu tenho essa boa notícia, mas se prepare para uma notícia que vai impactar a sua história. Esse Jesus, Ele voltará. Esse Jesus está voltando. E quando Ele vier, Ele vem buscar a sua igreja. Eu quero te fazer um convite esta manhã. Você que ouve essa palavra dentro do seu coração, aceite e receba esse Jesus que está vivo, esse Jesus que opera no meio da igreja, esse Jesus que te ama, esse Jesus que conhece a sua dor, cada dor que você tem, cada necessidade sua. Saiba que Ele, na condição de Deus, Ele se colocou na condição de homem para viver exatamente as dores que você sente, para saber exatamente aquilo que você está passando. Ele te conhece, Ele contempla o seu sofrer, Ele contempla a sua aflição, mas saiba, o Senhor, Ele tem novidade de vida para você. O Senhor, Ele quer reescrever a sua história. Eu não sei qual dificuldade você está enfrentando essa manhã. Quem sabe seja no seio da sua família, quem sabe seja uma dificuldade profissional, quem sabe seja uma dificuldade na vida sentimental, mas o Senhor, Ele te chama para viver uma vida abundante, completa em todas as áreas. Por isso eu te convido a aceitar esse Jesus. Esse Jesus que é vivo, esse Jesus que salva, que cura, que batiza com o Espírito Santo e voltará para buscar a sua igreja. Aonde você estiver, faça uma oração nesse momento. Aonde você estiver, coloque a intenção do seu coração no trono da graça de Deus e fale com um amigo Espírito Santo. Você tem um amigo em Cristo Jesus. Você tem um amigo que não te abandona. O homem pode te abandonar, até uma mãe pode se esquecer de um filho, mas o Senhor, Ele não se esquece de você. Ele te conhece no meio de bilhões de pessoas. Ele ouve a sua voz, Ele sabe quem é você, Ele te conhece, Ele te contempla e te vê. E neste momento o amigo Espírito Santo está falando ao teu coração. Feche teus olhos, ou dependendo do que você está fazendo, fique ainda com os olhos abertos, mas que o
seu coração esteja no Senhor neste momento, eu quero fazer uma oração com você. Eu quero fazer uma oração neste lugar. E o Senhor, o amigo Espírito Santo, Ele começa a tocar no teu coração à medida que você vai abrindo a porta para o Senhor Jesus entrar. Vamos orar. Senhor, meu Deus, aqui está, Senhor, esse povo que está aqui, Senhor, no centro da cidade. O Senhor sabe o que cada um vem passando. O Senhor sabe o que cada um está sentindo. O Senhor conhece. Mas eu te peço essa manhã, Senhor, enche, Senhor, o coração deles de alegria. Enche, Senhor, o coração deles com a tua presença. Ah, papai, enche também, Senhor, o coração deles de curiosidade para eles experimentarem aquilo que ainda não conhecem. E aqueles, Senhor, que já experimentaram, mas por todavia, Senhor, estão afastados do teu caminho. Eu te peço, Senhor, traz, Senhor, para perto. Vem puxando, Senhor, com as cordas da sua graça, Senhor, vem trazendo para perto de ti. Ah, papai querido, eu te peço, Senhor, aonde estiver, Senhor, uma mãe orando, Senhor, por um filho, eu te peço, Senhor, traz a salvação para dentro desse lar. Traz, Senhor, a salvação para dentro dessa casa, dessa família, aonde houver, Senhor, um coração desesperançoso. Eu te peço, Senhor, traz esperança, Senhor, para essa vida. Senhor, meu Deus, traz mudança de diagnóstico. Senhor, meu Deus, que todo câncer saia pelo poder que há no nome de Jesus. Ministra, Senhor, cura nesse momento, pelo poder que há no nome de Jesus. Ah, papai querido, toda doença incurável, sai agora, pelo poder que há no nome de Jesus. O Senhor Jesus te cura, o Senhor Jesus te dá saúde, o Senhor Jesus te traz novidade de vida, a esperança para a tua casa, a esperança para a tua família, a esperança para o teu casamento essa manhã, e essa esperança se chama Jesus. Amém. Texto que está lá em Mateus 25, 1 ao 13. E diz assim a palavra de Deus: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram aos prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Irmãos, nesse texto vemos sobre o casamento antigo. Como é que era? Era o noivo e a noiva selecionavam participantes. A noiva aqui selecionou 10 virgens. E era assim: o noivo ia buscar a noiva e suas acompanhantes para ir para a casa do noivo e lá fazia festa. A noiva selecionou 10 virgens. A noiva, quando selecionou aqui, a noiva representa a igreja. E as 10 virgens representam o povo que está na igreja. E o noivo representa Jesus. O que acontece? A
as que estavam preparadas foram para a festa, mas as que não estavam não foram. E hoje, não quero dizer que você está pensando, mas você pode ser que está pensando: olha, Jesus virá muito tarde, eu posso sair um pouco desses caminhos e fazer o que eu quero, e depois, quando estiver próximo dele voltar, eu volto para os caminhos dele e vou para o céu. Acontece que Jesus virá numa hora inesperada. Ninguém sabe o dia nem a hora que ele voltará. Eu não sei o dia, meu Pai não sabe o dia, nem os anjos do céu sabem o dia, somente o Pai. Se você pensa nisso, saia dos caminhos do pecado, do inimigo, volte para o caminho de Deus hoje, e no dia em que ele voltar, você irá para a festa. Ele está preparando uma festa. Preparem-se. Preparem-se. Jesus te convida hoje a entrar no caminho do noivo. E se você estiver preparado, você vai. Não saia do caminho do noivo. É melhor você ficar no caminho do noivo, mas com a lâmpada quase apagando, do que sair do caminho do noivo. Agradeço a oportunidade. Eu gostaria de cumprimentar a todos que estão nos ouvindo com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de dizer para você que está ouvindo, eu convido a você realmente a ouvir e também dar crédito no seu coração, crer no seu coração na poderosa e santa palavra de Deus. Jesus Cristo, ele escreveu o Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, meu querido amigo que nos ouve, que você possa ter esse prazer de ouvir a palavra de Deus e também deixar que ela penetre no seu coração e que ela realmente faça a sua meditação no dia de hoje. Jesus Cristo, a Bíblia diz
O escritor aos Hebreus, no capítulo 13 e versículo 8, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então podemos dizer que os milagres não cessaram. Ainda hoje o Senhor Jesus Cristo está com as mãos estendidas, não só para fazer milagres, não só para curar enfermidades, não só para nos ajudar em toda a nossa caminhada, mas também Ele continua hoje transformando vidas. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo estava caminhando durante o seu ministério, Ele foi a um lugar chamado Gadara, e a Bíblia diz que naquele lugar tinha um endemoniado, que vivia nos sepulcros, morando nos sepulcros e se alimentando de restos mortais. E toda a sociedade da época tinha pavor daquele homem, porque as cadeias não podiam prender aquele homem, não é? Os grilhões, as correntes, nada prendia aquele homem, porque ele era um homem que tinha mais de 2.000 demônios sobre o seu corpo, e ele estava naquele lugar já amedrontando a sociedade da época, menosprezado pela sociedade, menosprezado pela sua família. Mas num belo dia Jesus Cristo foi ao encontro daquela alma, daquele homem necessitado, e chegando lá, os demônios já vieram logo ao encontro de Jesus Cristo, bramando, blasfemando. Mas Jesus Cristo ordenou que aqueles demônios deixassem aquele homem, e aquele homem imediatamente ele ficou livre daqueles demônios. Passado algumas horas, aquele homem que estava barbudo, cabeludo, maltrapilho, ele já encontrava com a sua barba feita, com o seu cabelo cortado, com as suas vestes novas, já tinha tomado um banho, já estava ali, e ele já estava até ansioso para dar continuidade na pregação da palavra de Deus. Aquele homem teve a sua vida transformada, praticamente da água para o vinho. Então é isso que Jesus fez para aquele homem, e Ele continua fazendo isso nos dias de hoje. Talvez você tenha problemas com vício, talvez você está lutando para largar o alcoolismo, talvez você é um viciado em droga, talvez você está prostituindo e você quer largar esta vida. Meu amigo, dá um passo para Jesus no dia de hoje. Ele está com os braços abertos para te acolher, porque Ele não faz acepção de pessoa. Não importa qual é o estado da sua vida no dia de hoje, não importa qual é a sua posição na sociedade, o mais importante é que Jesus Cristo ele tem poder para transformar a sua vida, porque depois que Ele transformou a água em vinho, o seu primeiro milagre, no Evangelho segundo escreveu São João, Ele tem poder para transformar qualquer vida. Se Ele transformou aquele homem endemoniado, expulsando o demônio da vida daquele homem, Ele pode libertar você no dia de hoje, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, meu amigo, o convite está feito. São João, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 26, versículo 28 a seguir. Jesus Cristo deixou um convite maravilhoso para todos. Ele disse assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amigo, Jesus quer tirar esse fardo pesado que está sobre os seus ombros no dia de hoje, e quer dar para você um jugo suave. Aleluia! Ele quer dar para você nesse dia de hoje vida, e vida com abundância. Portanto, meu amigo, eu deixo meu convite no dia de hoje. Nós temos 40 endereços aqui na cidade de Pindamonhangaba. Basicamente, em cada bairro de Pindamonhangaba tem uma Assembleia de Deus. Procure
entre em um dos nossos cultos e ouça a palavra de Deus. Se você se ausentou, se você por alguma necessidade ou outro, por algum motivo ou outro, você se distanciou do Evangelho, hoje ainda é dia de salvação. Jesus Cristo quer reatar a amizade dele com você novamente. Portanto, meu amigo, que Deus em Cristo possa abençoar o seu dia de hoje e continue dando crédito à palavra de Deus. É o meu conselho em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Com a paz do Senhor essa manhã abençoada. Quero dizer a todos que estão passando nessa praça essa manhã, que o Senhor Deus marcou um encontro com você. Você que está no ponto de ônibus, você que está passando para fazer sua feira, sua compra, não pense que é de uma forma aleatória ou de uma forma espontânea, mas eu creio em que Deus marcou essa ocasião, porque o Senhor sabe o gemido da tua alma. Talvez você procurou recursos na medicina, na ciência, no homem, na mulher, para poder sanar o problema da sua alma, a tristeza que permeia o teu coração, a angústia da tua alma. Mas essa manhã o Senhor Jesus, Ele está aqui usando os seus ministros para profetizar uma palavra para o teu coração. E aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que a mulher não pode fazer, aonde a medicina não pode entrar, aquilo que alguém não pode resolver, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia e está vivo e está vindo buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, está falando para você nessa manhã: tem jeito para a tua casa, tem jeito para os teus filhos, tem jeito para o teu casamento, tem jeito sim. Talvez o que a tua alma tenha escutado por esses dias é: desiste da vida, desiste da casa, desiste dos filhos. Mas eu quero profetizar pela palavra de Deus essa manhã: se você abrir a porta do teu coração e deixar Jesus entrar na tua casa, Ele vai modificar as coisas, vai te sarar, vai te restaurar, vai te levantar. E aquilo que era improvável para você, aquilo que a tua mão não poderia produzir para você, a mão de Deus vai produzir essa manhã. Nós estamos debaixo de uma autoridade essa manhã para dizer: pode parar agora, pode solicitar uma oração, porque a mão de Deus vai te curar agora, a mão de Deus vai te levantar agora. O evangelho a qual nós apregoamos não se consiste em palavra apenas, mas se consiste na ação do Espírito Santo de Deus. E a tua alma entristecida, a tua alma fadigada, a tua alma presa, talvez você está vivendo numa crise existencial, talvez você procurou recurso no dinheiro, mas não conseguiu, talvez você procurou recurso na bebida e não conseguiu, talvez você procurou recurso nos amigos, também não conseguiu, mas aquele que morreu ao terceiro dia está essa manhã para dizer para você: o que a tua alma precisa não é de amigos, o que a tua alma precisa não é da balada, não é da noite
precisa é do doce amado Espírito Santo de Deus. E essa manhã Ele te consola, essa manhã Ele te renova, essa manhã Ele te visita, essa manhã a mão de Deus visita toda a tua casa. E eu quero profetizar Atos capítulo 3, versículo 19: arrepende-se, pois, volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo a qual lhe foi designado, Jesus. O descanso da sua alma é Jesus, o descanso para a tua casa é Jesus. Você que precisa de uma oração essa manhã, pare agora onde você está, acende com a mão, nós queremos orar por você. A palavra de Deus vai trazer calmaria para a tua alma. Deus vos abençoe. A única coisa que pode nos libertar de toda a nossa tristeza, de toda a nossa dor, de tudo aquilo que aflige a nossa alma, é a palavra, que ela é a verdade. Ela foi instruída por Deus para que homens escrevessem, e Deus tocou ao coração desses homens para que hoje nós pudéssemos conhecer a palavra e ela poder tocar em nós. A palavra do Senhor, ela nos constrange a ponto de nós olharmos para nós mesmos e percebermos que nós não somos nada, mas a graça do Senhor, ela veio para nos trazer vida, para nos trazer alegria, que é o que o mundo, que é o que as pessoas têm tentado tirar de nós, a nossa alegria. E Jesus, Ele nos deu a oportunidade de ser alegres novamente. Então que o Senhor possa restaurar a alegria no seu coração. Se a tristeza tem feito coisas na sua vida que tenha te entristecido, tenha te deixado para baixo, que você acha que a tristeza talvez tenha cegado os seus olhos a ponto de você achar que nada mais tem jeito. Mas hoje Jesus, Ele está trazendo novamente a alegria no seu coração. Amém. Aqui, realmente, eu estou ali na Assembleia de Deus, tive essa oportunidade de ter esse encontro com o Senhor Jesus. Eu tinha 12 anos de idade e hoje, já com quase 63 anos de idade, estou ali servindo ao Senhor Jesus. Então é um prazer muito grande estar aqui nessa manhã. Quero cumprimentar a todos aqui presentes, todos aqueles que estão ao alcance desse aparelho, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que a paz de Cristo nessa manhã possa reinar em cada coração que estão nos ouvindo aqui nessa manhã. Eu quero nesse momento citar aqui um versículo bíblico que se encontra no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 14, versículo 6. É um versículo pequeno, porém é uma palavra que edifica, tem uma profundidade muito grande. O Senhor Jesus, Ele nos diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Talvez nessa manhã, meu amigo, minha amiga, você que está transitando por essas ruas, talvez você ainda não tenha certeza da sua salvação. Talvez você indaga com você mesmo, com os seus pensamentos, nesse momento que você está lá no seu leito. Talvez você pense assim: para onde irei eu? Para onde irá a minha alma no momento que esse corpo físico se tombar? No momento que eu entrar para a sepultura, para onde irá a minha alma? E nesta manhã eu tenho para você a solução. Jesus Cristo, Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ainda o Senhor Jesus expressa assim: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus Cristo, Ele é a solução para nós. Talvez você está num caminho errado, talvez no caminho dos vícios, da cocaína, do crack, da maconha, da bebida.
Talvez você está com a sua vida toda conturbada nesses vícios, em coisas terrenas. A sua vida é uma vida sem objetivo. Talvez você se esconde dos seus momentos difíceis atrás de uma droga, atrás de uma bebida. Talvez você ache que isso pode te trazer felicidade, pode te trazer tranquilidade, mas veja bem, meu amigo, minha amiga, os prazeres desse mundo, ele é passageiro, ele é momentâneo, mas a partir do momento que você tem um real encontro com Jesus Cristo, a sua vida muda, da água para o vinho, como aquele milagre que Jesus fez naquela festa em Caná. Ele transformou água em vinho. A partir do momento que você se arrepende dos seus pecados, a partir do momento que você aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua alma, a sua vida muda da água para o vinho. Aquela incerteza que você tinha com relação à sua eternidade, agora para você é uma realidade, porque você tem dentro do seu coração, através do Espírito Santo, que implanta na sua alma essa certeza de que se você partir nesse momento, você estará no paraíso com Cristo, assim como aquele ladrão na cruz, nos seus últimos momentos, que estava na mesma condição ali. Cristo, e um à sua direita, outro à sua esquerda ali, ele olha para o Senhor Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor Jesus expressa: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Meu irmão, minha irmã, imagine a paz que aquele homem recebeu dentro de si, naquele momento, naquela mesma condição. Certamente ele ali pensando: para onde irei eu após a minha morte, a minha execução aqui nessa cruz? Mas ali o Senhor Jesus, ele deu uma certeza para ele, e ele teve a oportunidade de ter aquele encontro, de ter os seus pecados perdoados, de ter ali. Talvez ele levou uma vida toda errada, praticando tudo aquilo que a palavra de Deus abomina, mas naquele momento tudo aquilo foi lançado no mar do esquecimento, porque ele recebe uma palavra ali do Salvador: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então a humanidade, nos dias que estamos vivendo, nós podemos ver que o pecado, ele assola a humanidade. Há uma decadência no mundo, no sentido espiritual, no sentido econômico, no sentido social, no sentido religioso. Há uma decadência, a depravação espiritual, moral, invade a população desse mundo, a humanidade. O povo vive sem esperança de vida eterna. Mas nessa manhã o Senhor Jesus, ele está te dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você não tem certeza de salvação, certeza de vida eterna, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará por você. Se você é um viciado, se você quer se libertar dessas drogas, de tudo aquilo que aflige o seu corpo físico, a sua saúde, Cristo está com os braços abertos para te receber, para te libertar. Eu estou na igreja nessa caminhada há 50 anos, bem dizer. Quantas e quantas pessoas eu presenciei que foram libertas do vício, pessoas enfermas que foram curadas, que foram libertas, que foram transformadas pelo poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez você possa expressar nessa manhã:
eu não vou naquela igreja porque lá tem uma pessoa assim, uma pessoa dessa forma, de outra forma, e aquilo não me agrada. Nessa manhã eu te convido para você olhar para o alvo, e o alvo é Cristo. Não olhe para o homem é falho, mas olhe para Jesus Cristo, que Ele está com os braços abertos para te receber nessa manhã. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Eu agradeço essa oportunidade, e que essas palavras possam ficar em seu coração e que ela possa trabalhar na sua alma. Se você não tem certeza da sua salvação, se você não sabe para onde você está indo no momento da morte, Cristo está com os braços abertos. Ele é a solução para você nessa manhã. Que Deus abençoe. Em Cristo Jesus, eu agradeço a oportunidade. Tentar você com a paz do Senhor Jesus, porque o desejo do meu coração é que a paz do Senhor Jesus esteja também no seu coração. Eu quero compartilhar com você hoje sobre uma parábola que Jesus contou. Ele falou que um homem saiu para semear, e uma semente caiu na beira do caminho. Veio uma ave e comeu aquela semente. Outra semente caiu no meio das pedras, e como não teve uma raiz muito profunda, por mais que ela tenha nascido, ela veio o sol e queimou aquela plantinha e não vingou. Uma outra semente caiu no meio do espinheiro, e por mais que tenha germinado, mas quando crescia o espinho sufocou e não deu fruto. Mas uma quarta semente caiu no solo bom, e essa semente germinou e frutificou. Jesus, quando falou isso, ele estava falando a respeito da salvação e do recebimento do reino de Deus no coração. Sabe o que significa essa história? Aquela semente que caiu na beira do caminho é quando a palavra de Deus cai num coração que não consegue entender a palavra. É tanta coisa na cabeça, é tanta informação, é tanta palavra, que quando Deus fala, a pessoa não entende, não percebe que é Deus falando. Mas Deus fala com você. O interesse de Deus é encontrar o seu coração, é arrastá-lo para Ele, e Ele está falando com você em todo o tempo. Eu digo até agora, através de mim, Ele está falando com você, mas às vezes nós não permitimos a palavra entrar no nosso coração, então não tem como germinar, e a palavra que é recebida, infelizmente, não prospera e não há salvação. Mas tem também aquela semente que caiu nos pedregais, não teve raiz profunda. Tem gente que até ouve e entende a palavra de Deus, mas infelizmente não se aprofunda, não começa a praticar, não se desenvolve. O primeiro sol forte que dá, a primeira dificuldade, essa pessoa se afasta. Essa pessoa, ela sente o calor da dificuldade e se afasta da palavra. Mas ainda tem aquele solo que era entre espinhos. Sabe o que é isso? É quando a pessoa recebe a palavra, mas os cuidados dessa vida, ou seja, problemas financeiros, problemas com a família, objetivos diversos. A pessoa está focada na sua carreira, nos seus relacionamentos, em tantos objetivos dessa vida. Muitas vezes vive para comer e para se realizar, mas não vive em prol daquela palavra que recebeu, e a salvação não prospera, não há fruto ali. Mas tem um quarto solo. Esse é um solo bom. Ele recebeu a palavra e deu fruto. Atenção para o que eu vou falar. Sabe quando você entende que houve salvação na sua vida? É quando você dá fruto. Se você recebeu a palavra
E até se você creu, muitas vezes a salvação, ela pode não ter prosperado se o fruto não vier. O maligno pode arrebatar, ou as coisas dessa vida podem derrubar a sua fé. Mas quando você começa a frutificar, é a prova que houve salvação. Hoje a semente está caindo aqui, porque a semente simboliza a palavra de Deus. Eu hoje estou sendo usado como semeador, mas você é o solo. Eu pergunto para você, que tipo de solo é o seu coração? Você é um solo cheio de espinhos? É um solo cheio de pedras? É um solo duro que a palavra não entra? Ou você é um solo bom, que recebe a palavra e deixa crescer no coração, crescer até dar fruto, até que as suas obras combinem com a sua fé, com a fé na palavra que você recebeu? Que em nome de Jesus você se lembre disso. A palavra não muda, o poder da palavra é o mesmo. A diferença é o coração que recebe. Que o seu coração receba essa palavra e que ela prospere para a salvação, em nome de Jesus. Amém. Uma vez a Praça Barão Homem de Melo, no município de Pindamonhangaba, acompanhados desta abençoada orquestra, seu maestro Marcos e demais irmãos que vêm aqui voluntariamente apresentar a cada um de vocês a sua própria experiência do encontro com a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que ocasião importante é essa? Estamos distribuindo já há algum tempo este folheto. Jesus nunca nos abandona. Muito bem. E no verso deste folheto, nós temos aqui um texto maravilhoso, um convite. Ele diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Segundo o livro das Crônicas 7, versos 14 e 15. Esse texto que está no Antigo Testamento, dentro de um dos 66 livros da Bíblia, o segundo livro das Crônicas, ele traz para nós uma palavra que o próprio Deus pronunciou. O próprio Deus trouxe essa mensagem. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, todos aqueles criados por Deus, toda criatura humana, tem um convite de Deus para buscar a face do Senhor, do Criador. E aqui o nosso Deus apresenta os elementos necessários, indispensáveis, para que esta aproximação de Deus seja de pleno êxito, de resultados amplamente positivos. Observe só: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro, se humilhar, segundo, e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. A aproximação do Criador, feita pela criatura, deve ser precedida da humildade, a humilhação, o reconhecimento da nossa incapacidade própria para solucionar os nossos problemas e dificuldades. E o primeiro de todos se trata da própria comunhão com Deus. Todas as demais necessidades humanas sendo resolvidas, e não antes resolvendo a nossa comunhão com Deus, tudo se desfará com o passar do tempo, não terá durabilidade. Mas
Quando buscamos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas são acrescentadas, são adicionadas na nossa vida. É uma questão de prioridade, e prioridade nada mais é do que fazer primeiro as primeiras coisas. E a primeira coisa que a gente deve fazer é buscar a Deus, buscar o Criador. Não somos como pau e pedra, como qualquer outra substância neste mundo que não tenha consciência, que não tenha uma voz interior aprovando ou reprovando os nossos atos. Somos criaturas de Deus, criados à sua imagem e semelhança, para a Ele corresponder em diálogo, em resposta, em obediência. Assim, a primeira necessidade ao se aproximar de Deus é reconhecer isso. Aquele que se humilhar e depois orar. Você encontrou a sua posição e agora vai realizar a sua oração. E a sua oração será mais do que pronunciar as palavras dirigidas ao Criador. É a criatura falando com o Criador. Porque o desejo de Deus é que toda criatura se torne filho de Deus. E aí sim, passará o filho falar com o Pai. Este é o grande alvo. Infelizmente, lamentavelmente, eu devo reconhecer pela palavra de Deus que todas são criaturas de Deus, todos os homens e mulheres, mas nem todos, lamentavelmente, nem todos são filhos de Deus. Para se tornar filho de Deus, precisa reconhecer que Deus é o Pai e que foi Ele quem enviou a Jesus Cristo, seu Filho. Todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí sim, na condição de filhos, nós poderemos orar com plena confiança, se humilhar e orar e buscar a minha face. Esta é uma expressão que os povos antigamente compreendiam bem o que significa isso. Todos os imperadores, quando eram procurados pelos seus súditos para receber favor destes grandes homens, eles se aproximavam destes imperadores, monarcas, e esperavam uma coisa só: que este imperador levantasse o seu rosto e olhasse para aquele que estava ali à sua frente. O olhar deste imperador já dizia para o homem que veio suplicar o favor, que ele foi favorecido, que ele alcançou a graça daquele grande homem. Se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Interessante que tantas pessoas praticam atos religiosos, como humilhar, orar, buscar a paz, mas ainda não se converteram dos seus maus caminhos. A religiosidade, por si só, não pode dar a você aquilo que tanto precisa. Esta comunhão com Deus vem exatamente do desejo definitivo de abandonar os maus caminhos, converter, mudar de direção. Ia para um lado e virou 180 graus, converteu sua direção, seus caminhos, e assim, tendo realizado toda esta aproximação de Deus, o Senhor promete: então, e só então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quem não precisa, não é verdade? Ser ouvido de Deus, ser perdoado por Deus e ter a cura de Deus. Você quer estes resultados esplêndidos para a sua vida e família, para a sociedade em que você habita? Então, concorra com as primeiras providências. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face
e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei, perdoarei e sararei. Os ouvidos de Deus estarão abertos para a oração que se fizer. Que Deus te abençoe, andando, trabalhando, deitando, levantando, o tempo todo, você tem os ouvidos atentos de Deus para a sua oração, feita com humildade, com oração, com busca sincera e com o reconhecimento dos maus caminhos. Deus abençoe Pindamonhangaba e até o primeiro sábado do mês próximo. Que Deus abençoe essa cidade e que possam participar conosco neste ano que estabelecemos como meta orar sem cessar. Que a oração seja o primeiro programa, o primeiro projeto, o primeiro plano, a prioridade da sua vida. Deus a todos abençoe no nome de Jesus.